Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Moscou, novamente para discutir geoeconomia e geopolítica com já o super conhecido professor Alexander Dugin. Professor, thank you so much. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre uma honra estar aqui com você em Moscou. Essa é a segunda vez que vamos conversar. Na primeira vez falamos sobre o conceito de hegemonia e multipolaridade. E muitas coisas aconteceram nesses 2 anos. Acho que foram 2 anos desde que nos encontramos da última vez. E eu gostaria de começar com um presente que você me deu, que é o seu novo livro sobre a Revolução Trump. Porque Trump começou seu governo de uma forma muito ousada, desafiando a ordem econômica, desafiando também a ordem diplomática, mas, de certa forma, até onde eu posso ver, ele é movido pela tecnologia. Ele vai em direção a uma nova ideologia que acelera o caminho, de certa forma, para essas tecnologias do transhumanismo, para uma revolução da inteligência artificial, e também uma nova forma tecnocrática de governo, até onde eu posso ver, com esse novo pacto entre o Vale do Silício e Trump. E às vezes parece que Trump está promovendo uma nova ordem baseada nas grandes potências, dividindo o mundo em regiões que respeitem essa nova multipolaridade. Como você vê isso? Não há uma espécie de paradoxo ou conflito entre a aliança com o Vale do Silício, que tenta implementar essa nova mudança ideológica impulsionada pela tecnologia, e Trump implementando essa nova ordem de poderes? Bom, em primeiro lugar, eu penso que Trump 2.0 é muito diferente do Trump 1.0. Então, existem duas pessoas bem diferentes, política e ideologicamente falando. E Trump 2.0 tem um tipo de ideologia que é muito mais populista e oportunista do que o Trump 1.0. Então, eu acho que é um fenômeno diferente no campo da ideologia. E quando tentamos desconstruir a ideologia de Trump, ou o trumpismo 2.0, podemos identificar duas diferentes, e não necessariamente idênticas ou harmonicamente ajustadas, em cada um dos seus polos dessa ideologia. Em primeiro lugar, é o populismo americano tradicional, é chamado de paleoconservadorismo, algo muito diferente do neoconservadorismo. Ele não é hegemônico, não é imperialista, não é obcecado com o colapso geopolítico da Rússia, ou a ideia radical de um império da democracia liberal americana, como foi a ideia dos neoconservadores. É agora um conservadorismo bem mais tradicional, populista, nacionalista, representado por Steve Bannon, por exemplo. Isso já estava presente no primeiro mandato de Trump, mas agora é essa massa enorme do movimento MAGA. Esse movimento MAGA, o Make America Great Again, e seus apoiadores que sofreram durante os períodos entre os 2 mandatos de Trump. Durante esses 8 anos, o núcleo do MAGA cresceu intelectual e politicamente. Começou com alguns conceitos estranhos de QAnon, reptilianos, teorias da conspiração, e agora é uma espécie de ideologia, uma ideologia paleoconservadora, com uma agenda elaborada para restaurar o populismo, para colocar o povo americano de volta para o centro da política. Isso é uma ideologia completamente nova. Nova se comparada com o liberalismo, com o globalismo dominante, com a democracia liberal e o neoconservadorismo. E é uma ideologia alternativa muito mais interessante. E um elemento importante desse trumpismo do segundo mandato de Trump é o que é chamado grupo high-tech do Vale do Silício.
Então, aparentemente, eles são diferentes, porque os conservadores são a favor dos valores tradicionais, são religiosos, defendem o modo de vida americano, e os tecnocratas, eles são a favor do desenvolvimento tecnológico, do pós-humanismo e algo assim. Portanto, parece que são contrários, mas estão se sobrepondo. Sobreposição no trumpismo e onde mais? Isso é importante. Não é possível entender Trump corretamente sem definir onde esses dois campos de diferentes abordagens ideológicas coincidem. Eles coincidem precisamente em um ponto, mas é um ponto muito importante. Ambos rejeitam a democracia liberal, o globalismo, o aceleracionismo de esquerda, DEI, o DEI, a agenda woke. Essa ideia da expansão global de valores da democracia liberal impostos a outros países. Então, ambos, tanto populistas quanto tecnocratas, eles são inimigos do sistema democrático liberal dominante. Portanto, se podemos entender facilmente as razões pelas quais o núcleo paleoconservador é impulsionado, isso não é tão óbvio, evidente ou transparente no caso das high-techs. Por quê? Nós podemos perguntar por que pessoas como Elon Musk, Peter Thiel, Anderson, incluindo Alex Karp, globalistas, transhumanistas, futuristas, tecnocratas, por que eles se juntaram a Trump? E qual foi a razão do seu total apoio ao trumpismo? Que talvez tenha sido um fator decisivo na sua reeleição. Então, por que eles se juntaram a essa turma? Não foi apenas oportunismo. Deve haver algo mais importante, algo mais sério. E quando tentamos ler corretamente as ideias do high-tech, desses magnatas do Vale do Silício, nós podemos encontrar em Peter Thiel, que está por trás de J.D. Vance, e muitas outras figuras importantes da administração Trump, que eles chegaram à conclusão que a democracia liberal é um obstáculo no caminho do desenvolvimento tecnológico, porque eles dispersam os esforços. A agenda woke é totalmente irrelevante no que diz respeito à eficácia, à real eficiência do crescimento econômico e tecnológico. E havia uma tendência chamada aceleracionismo de direita, pessoas como Curtis Yarvin e Nick Land. Eles criaram há muito tempo o conceito de iluminismo das trevas, uma ideia paradoxal. Então, a democracia, humanitarismo, agenda woke, transgenderismo e assim por diante, que estão incluídos no aceleracionismo de esquerda, são, na realidade, o obstáculo no caminho do desenvolvimento tecnológico. Portanto, esses campos sobrepostos entre os paleoconservadores e essa high-tech são precisamente essa rejeição comum à democracia liberal do Partido Democrata, do globalismo, da globalização e assim por diante. Então há algo metafisicamente comum para eles. Mas se os tradicionalistas eles rejeitam, eles recusam o liberalismo de esquerda por causa das suas características modernas e pós-modernas, os high-tech
rejeitam a mesma democracia liberal por causa da falta de características suficientemente pós-modernas. Portanto, os motivos, as motivações são diferentes, são polarizadas. Mas o resultado dessa convergência é Trump. Então, o trumpismo é baseado nesses dois polos, não necessariamente muito amigáveis entre si, não muito bem ajustados uns aos outros. Mas esse é precisamente o tipo de paradigma ideológico do trumpismo 2.0. Paradigm of Trumpism 2.0. E J.D. Vance, como uma figura ideológica simbólica, pertence a ambos desse campo, porque é um paleoconservador muito conhecido e consequente. E, ao mesmo tempo, é a figura promovida por Peter Thiel. E Trump, com a sua natureza carismática, seus traços autoritários e grandes planos geopolíticos, ele é o topo de todos esses elementos. Então ele está acima deles, ele está acima dessa ideologia. Mas essa ideologia com dois polos. Uma ideologia bipolar que apoia o Trump, porque sem ele nada disso seria possível. Então ele é o elemento-chave de todo esse estranho, dessa estranha construção ideológica entre os paleoconservadores e os representantes do iluminismo sombrio. E Trump está no topo. Isso lhe dá uma espécie de possibilidade de olhar para o mundo fora da agenda democrática liberal, fora do globalismo. E imediatamente ele percebe uma situação totalmente diferente. Uma multipolaridade que já existe, mas é negada por razões ideológicas dos democratas liberais. Eles não queriam aceitar a existência, a própria existência da multipolaridade. Eles insistiram que não havia tal coisa. Há apenas um mundo global e é o fim da história. E apesar de tudo, havia algo como a multipolaridade. Eles tentaram matar isso, destruir isso, cancelar a Rússia, para conseguirem uma derrota estratégica sobre nós, para combater a China, para decompor esses novos polos emergentes. Estados civilizacionais, para decompô-los, destruí-los, para derrotá-los. E eu acho que eles perderam. Eles perderam porque agora Trump, fora da sua agenda artificial, dessa imagem que eles queriam criar a qualquer preço, de que tudo estava indo bem com a globalização, agora Trump obteve um novo horizonte de compreensão. Assim ele pôde reconhecer que existem outros polos além do Ocidente. Estados civilizacionais como China, Rússia, Índia. Há uma civilização islâmica, talvez não amigável, talvez hostil, mas eles são mais ou menos civilizacionalmente soberanos. Então Trump é, nesse sentido, um realista, mas de um tipo especial. Ele não é realista tradicional, confiando no Estado nacional. Ele é um realista civilizacional, algo muito parecido com o que diz Samuel Huntington sobre o retorno das civilizações. Uhum. Eu gostaria de falar de uma pessoa que você mencionou, que é Peter Thiel, porque, de certa forma, ele está construindo um novo deep state, que pode se tornar mais forte do que o antigo deep state dos liberais. Você acha que, primeiro, isso é real? Pode ser um risco que ele esteja, com Musk, construindo um novo deep state mais forte e ousado do que o anterior, usando tecnologia de vigilância para controlar as pessoas
também tentando criar uma nova ordem mundial fora dos estados, porque estamos usando a tecnologia para fazer isso. E, ao mesmo tempo, também parece para mim que eles não têm apenas um programa político e prático, mas também um programa intelectual, porque anexaram esse programa a essa nova ideia de iluminismo das trevas, que também produz uma sociedade de castas, com essas duas classes de pessoas, e essa nova revolução na inteligência artificial. Então, o que eu gostaria de explorar um pouco mais com minha pergunta é o papel de Peter Thiel na construção de um novo deep state mais forte, mais robusto do que havia no passado com os liberais, mas com esse novo tipo de república tecnocrática ou república tecnológica. Como o senhor vê isso, professor? Bem, antes de tudo eu concordo. Concordo e escrevi recentemente, depois que o meu livro sobre Trump, o primeiro livro sobre Trump foi concluído. Eu continuei, obviamente, a explorar esse processo fascinante no mundo. E essa profunda mudança no equilíbrio global de poder que está se deslocando seriamente. Mudanças ideológicas irreversíveis. Então, estamos realmente vivendo uma revolução no mundo. E estudando cada vez mais profundamente o fenômeno do trumpismo, eu cheguei exatamente à mesma conclusão, de que provavelmente haverá algo como um deeper state. E eu escrevi, publiquei aqui na Rússia, em inglês, nos Estados Unidos também, no Arctus Journal, um artigo que se chama precisamente Deeper State. O Deeper State. Havia um Deep State. Havia um Deep State aos olhos dos trumpistas. E Deep State significava democracia liberal, lobby globalista, redes globalistas em todo o mundo, que são motivados por sua visão de futuro. E eles são muito céticos em relação aos interesses nacionais dos países ocidentais ou não ocidentais. E é interessante que Benjamin Netanyahu também tenha usado a palavra Deep State. Portanto, não é mais um tipo de teoria da conspiração sobre muçulmanos, sionistas, como era antes, na época do QAnon. Mas agora é um termo técnico que representa precisamente a onipotência e um enorme poder do grupo ideológico que liderou os Estados Unidos da América e a União Europeia antes do Trump chegar ao poder. Então, isso é concreto. O significado do termo Deep State é agora, em termos ideológicos, políticos e pessoais, muito concreto. Não é apenas abstração. Então, há o Deep State e Trump agora está lutando contra ele. Trump ganhou o Deep State e agora vai tentar desconstruí-lo e eliminá-lo, destruí-lo. Mas haverá algo mais profundo. Isso é, algo que possa dar a Trump a oportunidade de colocar as suas ideias em prática e ajudar, de alguma forma, a afastar os globalistas. Eles tinham a totalidade do poder das mentes, da grande mídia e assim por diante. A economia, eles controlavam tudo. Mas Trump recebeu um apoio especial de lugar nenhum, ao que parece do Deeper State. Então, estou chamando isso de Deeper State, é apenas um conceito. E eu penso que quem pode corresponder melhor a isso é precisamente Peter Thiel e a sua ideia de que a democracia liberal é um obstáculo no caminho do desenvolvimento tecnológico ou da singularidade e assim por diante. Então, isso poderia ser realmente um Deeper State. E eu acho que aí poderíamos presumir o choque entre o polo populista e nacionalista representada por Bannon, por exemplo, CEPAC e outros,
E esse Deeper State da direita tecnológica, do iluminismo sombrio. Eles podem entrar em conflito e já vimos os primeiros sinais desse desacordo entre os dois polos, se sobrepondo em seu ódio mútuo aos globalistas, aos democratas e assim por diante. Então já começou alguns debates entre Bannon e Musk, entre Laura Loomer, que representa o populismo conservador de extrema-direita, o populismo conservador, contra Vivek Ramaswamy. Já há uns primeiros relances de possíveis confrontos entre o Deeper State e o populismo. Mas é interessante, se seguirmos Elon Musk, tentou responder ao primeiro ataque de Bannon contra ele. E imediatamente tentou responder: nós vamos superar você, você não é importante, nós estamos no comando do governo, temos o Dodge, somos os responsáveis pelo sucesso de Trump. Musk tentou fazer isso, mas imediatamente recebeu tantas críticas, tantos comentários críticos e negativos no X, que é controlado por ele, então ele foi obrigado a parar com isso imediatamente. Porque esses tecnocratas, eles precisam absolutamente do apoio desses nacional-populistas. Sem eles, eles não poderiam nem sonhar em superar os aceleracionistas de esquerda. Então isso é muito interessante. Um Deeper State não poderia agir hoje sem alguma aliança com esse núcleo conservador, tradicionalista e liberal. É indispensável, absolutamente indispensável para o Deeper State. Então, o Deeper State não podia declarar livremente os seus planos, mas deveriam ajustá-los à demanda popular da maioria conservadora nos Estados Unidos e em outros lugares. Então eu penso que é um processo. Como esse Deeper State pôde continuar a impor a sua própria agenda contra os liberais de esquerda, mas ao mesmo tempo não pôde receber apoio totalmente sincero dos conservadores. E, por exemplo, Alex Jones, que é muito interessado em definir os pontos intelectuais e filosóficos mais importantes da política americana, ele já se dedicou a críticas ao grupo high-tech em seus programas. Então eu acho que isso é um processo muito interessante e muito empolgante. Como esse Deeper State superará o Deep State e como ele poderia conservar muito o apoio indispensável e precioso dos tradicionalistas e dos nacional-populistas. É um desafio, eu acho, muito interessante. Eles precisam uns dos outros. Então, se considerarmos essa divisão entre eles, se imaginarmos essa divisão, esse será o fim do trumpismo. Então, as duas asas do trumpismo são totalmente indispensáveis uma para a outra. Então, eles serão obrigados a encontrar uma forma de coexistir. Do contrário, não haverá nem Deeper State, nem paleoconservadorismo. Porque os globalistas ainda estão aqui. E eles usariam o momento dessa possível contradição e separação imediatamente. Eles ainda são muito poderosos. O Deep State está aqui, ele recebeu um forte golpe, mas está aqui e controla a Europa e muitas outras partes do mundo. Esse Deep State globalista liberal de esquerda.
Talvez também controle o seu país também, até certo ponto. Porque essa rede globalista, liberal democrática, nem sempre é de esquerda nem de direita. É uma mistura entre ideologia progressista e o high finance. Portanto, não é o esquerdismo normal, é o capitalismo, mas ao mesmo tempo não é capitalismo tradicional. É uma forma de capitalismo de esquerda. Então, os globalistas não conseguiram ter apoiadores diretos, nem na esquerda, nem na direita, mas tentaram controlar e manipular ambos. Além disso, você mencionou sobre os globalistas. Estou curioso para perguntar exatamente isso, porque muita gente, principalmente no Brasil, depois que Trump e o departamento de Dodge fizeram um grande ataque à USAID e o braço de ONGs que os globalistas usavam para enviar dinheiro para implementar sua ideologia em todo o mundo, eles disseram, agora o wokeísmo e o globalismo estão mortos. Mas a minha pergunta para você eles estão realmente mortos, ou, por exemplo, as ideias de Fukuyama ou o fim da história já está morta, ou apenas esperando o momento certo para tentar voltar ao poder novamente? Eu estou perguntando isso porque, pelo que eu posso ver, ou pelo menos eu acho, temos alguns sinais de reação. Por exemplo, temos as eleições na Romênia, e a Suprema Corte da Romênia foi usada pelos globalistas para implementar sua ideologia e manter seu poder lá. Agora é similar na Coreia do Sul. Houve impeachment do presidente, o novo que era o primeiro-ministro assumiu a presidência e sofreu impeachment também. E agora a Suprema Corte o trouxe de volta ao poder. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal é totalmente capturado pelo neoliberalismo e pelo wokeísmo. E para mim está claro que um braço do neoliberalismo chegou até eles para implementar a ideologia de controle global, onde as Supremas Cortes são utilizadas como agentes para garantir e tentar implementar esse governo global. Então, como você vê isso, professor Dugin? Fukuyama, o fim da história, morreu como ideia ou não? E como esse novo Trump e também a teoria das grandes potências, como a Rússia, como uma grande potência, a grande Rússia, a grande China, a grande América, como eles podem lutar contra esses tribunais legais para quebrar esse controle dos globalistas e esse braço dos globalistas que estão usando esse tema legal para fazer isso. Eu acho que agora, depois da revolução de Trump, muitas coisas se tornaram transparentes. Por exemplo, existe uma rede global de juízes totalmente corrompidos, que representam uma espécie de instrumento, de ferramenta, de implementação dessa agenda do fim da história. Então imaginamos juízes, um sistema de cortes em diferentes países como algo independente. Mas isso, na realidade, foi totalmente controlado e corrompido há muito tempo. Por Soros, por uma rede globalista. Então, agora descobrimos, e os Estados Unidos também estão descobrindo, que existem os chamados juízes ativistas. Portanto, os juízes devem ser neutros, devem ser objetivos. Esse é o significado deste ramo do poder, na divisão de poderes, na democracia. Mas eles são ativistas, portanto, a favor de um dos partidos. Então, eles são ideologicamente motivados. Então, não são juízes. Isso é corrupção. Não importa o quanto eles receberam.
de pessoas da USA, de globalistas. E em cada país, talvez isso seja verdade, talvez não. Mas eles são ideologicamente motivados. Isso os torna totalmente incompatíveis com a democracia real. Há contradição no significado de juiz, da sua função. Eles foram totalmente corrompidos não por causa do dinheiro que receberam, talvez eles tenham recebido dinheiro, mas esse é um outro lado da história. Mas eles são corrompidos, instrumentalizados ideologicamente como armas contra essa ou aquela figura política. Então, eles estão trabalhando em nome de alguma estrutura ideológica. Isso não era claro anteriormente. Então, é uma nova descoberta. Portanto, os juízes em todos os países devem ser cuidadosamente examinados e estudados. Porque parece que é muito possível que eles já estejam totalmente corrompidos. Não financeiramente, ou talvez financeiramente também, mas isso é secundário, mas ideologicamente corruptos. Então, os juízes corrompidos do mundo agora se tornam uma espécie de nova imagem, um novo meme. Então, um juiz corrompido, se você for um juiz, talvez seja corrupto. Talvez seja mais um juiz ativista. Então você prefere um por razões ideológicas, uma parte mais do que a outra. Então você não é neutro, não é objetivo. Então não é justo. Você está corrompido por causa de uma motivação, não porque recebeu dinheiro. Isso é muito importante. E é precisamente assim que poderíamos explicar a situação da Romênia, no Brasil e na Coreia. E nos Estados Unidos também. Então, os globalistas, eles controlam tudo. A política, o poder executivo, eles infiltraram o sistema judicial, assim como a educação. Finanças, eles se infiltraram em tudo, mas eles colocaram sua atenção na corrupção do sistema judiciário, do sistema legal ao redor do mundo. Essa foi a ferramenta para acabar com a história. Então, por que quando houver alguma oposição histórica a esses sistemas, os juízes virão, juízes ativistas corruptos virão e impedirão isso? Por exemplo, impedir este ou aquele candidato em eleições. Então, os juízes têm destruído, os juízes corruptos no mundo inteiro, a esquerda liberal, juízes liberais, eles têm destruído a democracia. Então, isso é ditadura. O liberalismo se tornou uma ditadura. E precisamente esse sistema de juízes corrompidos globais é uma das novidades nesse projeto de Fukuyama. Então, para acabar com a história, você precisa corromper juízes. Uma ideia péssima e muito antidemocrática, mas os globalistas apoiam. Então, eu acho, no que diz respeito à própria existência desse projeto, então, obviamente, os liberais de esquerda, eles não querem reconhecer a sua derrota. Eles querem vingança contra Trump, contra Putin, contra Xi Jinping e também contra Modi. Porque há uma enorme campanha contra Narendra Modi na Índia. E o seu oponente, Rahul Gandhi, é apoiado por Soros, ou seja, o mesmo representante da ideologia do fim da história dos liberais. Portanto, há essa luta contra esses líderes multipolares, soberanos, incluindo Trump. E nós vemos que a Europa está na mão desses liberais corruptos. Muitos regimes no mundo são controlados por eles. Mas o que é importante, acho que não devemos subestimar o papel dos Estados Unidos. Quando Trump destruiu a USAID, quando ele cancelou o Departamento de Educação,
Ele deu um grande golpe contra esse sistema, porque o dinheiro, o apoio político, o apoio estratégico, o apoio diplomático de toda essa rede antes de Trump chegar ao poder estava concentrada em Washington. Então, Washington era o coração desse monstro, o monstro liberal global. E Trump tirou o coração desse monstro. O monstro ainda está vivo, mas sem coração ele não poderia durar muito. Então, eles saíram do centro da estrutura do fim da história. E eles começaram a trabalhar no centro e na capital do globalismo. Então, sem isso, sem esse centro, é muito difícil, vai ser muito difícil substituir essa metrópole do inferno que a esquerda liberal começou a criar. Não é difícil de substituir. Portanto, agora o lugar, o centro e a sede da globalização, desse liberalismo, está na mão dos rebeldes. Então, como Dinning, um autor muito importante, um autor americano, disse uma vez, e ele escreveu isso antes de Trump chegar ao poder, ele disse que dessa vez deveríamos fazer uma mudança de regime nos Estados Unidos. Então, fazendo uma operação de mudança de regime nos Estados Unidos, você tira os elementos mais importantes. Tira o processador do computador. Então, o coração da máquina. Então, os elementos principais. E sem isso, você tem apenas a interface, algumas impressoras adicionais, coisas assim. Um scanner brasileiro, umas impressoras europeias, alguns fones de ouvido romenos, uma tela na Coreia do Sul. Mas não há mais o computador. O próprio computador está nas mãos de outro poder. Totalmente diferente. Outro poder ideológico. Trata-se de ideologia, porque todas as estruturas, todos os ramos políticos, todos os sistemas e instituições políticas, finalmente, no final do dia, eles são apenas ferramentas de alguma ideologia. E há uma revolução ideológica nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o liberalismo de esquerda é substituído por um iliberalismo que não é de esquerda. Então, isso muda tudo. Assim, o funcionamento da distribuição de ordens para todo o sistema criado pela administração anterior e décadas de domínio dos globalistas nos Estados Unidos, agora é dissolvido, desmantelado. Portanto, nós estamos vivendo um processo em que haverá o fim da corrupção das mentes dos juízes corruptos. Porque eles não vão receber a ajuda da USAID, eles vão parar de receber a ajuda material. Mas, mais importante do que isso, eles vão perder o apoio ideológico desse centro, desse quartel-general, onde agora estão os rebeldes no poder. Ok. Eu gostaria de explorar agora a perspectiva russa sobre o mundo, porque, em primeiro lugar, eu gostaria de confirmar se você acha que esse é o modelo, será o modelo que melhor descreve esse novo mundo da multipolaridade. Isso é uma teoria, a teoria das grandes potências. Então, os americanos, a grande América como um estado de civilização, a grande Rússia como um estado de civilização, a China também como um estado de civilização, as regras do Islã
em terras como os Emirados, Irã. Então, como isso poderia ser? Ou se isso poderia ser também? E nessa nova ordem, o que assusta um pouco os brasileiros é que nós estamos aqui e vemos essas grandes potências e não queremos ser uma colônia ou uma nova colônia novamente, mas de certa maneira, também falando por nós hoje, temos apenas soberania nominal, não real. Gostaríamos de ter soberania real e parte dessa agenda woke tenta controlar o Brasil, mantendo a nós e ao sul global subdesenvolvidos. Mas de repente vemos que até a China tem um plano para a transição energética. E essa agenda climática ou agenda ambiental, e elas certamente existem para mudar a energia, a maneira como você exporta a energia dos combustíveis, certo? Para fluxos de energia, manter o Brasil subdesenvolvido novamente. E também esse tipo de medidor para nós. Então, como você vê essa nova força em termos de teoria das grandes potências? E se você pudesse explicar também a visão da Rússia sobre isso, a ideia da Terceira Roma, porque muitas pessoas no Brasil entendem aqui que dizem, ok, o que isso significa exatamente? Isso significa que uma zona de influência que vai além das fronteiras? Então, de certa maneira, vocês seriam como um novo império. O que isso significa? Essa é uma nova força hegemônica também e eles estão preocupados com isso. Você pode explicar um pouco sobre isso? Eu sei que é uma grande questão, mas como será essa ordem? A visão russa disso, se você quiser também criar bipolaridade ou tripolaridade no mundo de zonas de influências em novas colônias. Como você vê isso da perspectiva russa? Em primeiro lugar, agora temos duas versões da multipolaridade. Na teoria elaborada aqui na Rússia, com o contexto com os parceiros chineses na Índia, os parceiros ocidentais, chegamos a essa teoria do mundo multipolar. Então, isso é, eu diria, um conceito muito gentil e muito amigável, porque ele aceita como polos não apenas as grandes potências que já estão lá, e há 4 dessas grandes potências, 4,5 se nós considerarmos que poderia haver divisão entre os Estados Unidos como Estado-civilização independente, obviamente, e a Europa Ocidental. Então, talvez haja 2 ocidentes, não apenas um. Então, nós vemos essa divisão que está acontecendo todo dia. Então, poderíamos sugerir ou aceitar que aparecerá logo algum outro ocidente. Europa Ocidental como Estado-civilização, independente da América, de nós e assim por diante. Então, 4 ou 5, a Índia é obviamente um Estado-civilização, portanto, já não é bipolaridade, mas um mundo com 4 ou 5 polos ou algo assim. Mas na teoria do mundo multipolar, nós concordamos em reservar o mesmo lugar de polo para outras civilizações. Então, por exemplo, nós consideramos a unificação do mundo islâmico entre a pacificação e relação entre xiitas e sunitas, árabes e Irã e turcos e Urdu e outros. Portanto, pode haver um Estado-civilização islâmico. Não existe um Estado-civilização islâmico, mas existe uma civilização islâmica. Então, na teoria do mundo multipolar, nós reservamos abertamente o lugar desses Estados-civilização islâmicos. E estamos lidando com a civilização islâmica como se o Estado dessas civilizações já estivesse aqui. Esse é um crédito geopolítico e multipolar.
Na geopolítica, eu sugiro um termo que é a Heartland distribuída. Então, nós éramos uma Heartland única no mundo bipolar, mas agora estamos distribuindo esse status. Demos esse status aos Estados Unidos da América. A América tem sua Heartland. Há uma zona Trump, a zona republicana no centro, o Heartland America. E a América liberal, controlada pelo poder liberal marítimo. Então, o mesmo para a Europa. Poderíamos conceder isso em uma espécie de projeto da região de De Gaulle, na Europa. Nós vemos isso, nós demos, de alguma forma, o status de Heartland para a China e para a Índia. Então, tudo até agora, tudo se encaixa muito bem. Mas quando estamos falando sobre civilizações que ainda não se juntaram, diferentes países, povos, no processo de criação de alguma civilização-estado, na nossa visão, na nossa teoria de mundo multipolar, esse é o futuro. Assim, poderíamos aceitar algo que ainda não existe como algo que existirá no futuro e tratá-los neste futuro no mercado global. Portanto, estamos lidando com o mundo islâmico como se existisse um Estado-civilização islâmica. O mesmo para a África, o mesmo para a América e para a América Latina. É por isso que, para nós, é tão importante que a representação simbólica nos BRICS, não apenas dos nossos amigos no Brasil, que é o principal suporte da multipolaridade até agora, da América Latina, mas também México, Argentina, Chile e de outros países da América Latina. Então estamos tratando e propondo, tratar a América Latina como se já existisse, como se já houvesse se realizado um projeto entre Perón, Getúlio Vargas, algo que já foi feito. Então, nós concedemos esse lugar na multipolaridade para as regiões ou para os grandes espaços que não construíram ainda um Estado-civilização. Mas, na perspectiva americana, eu estou chamando isso precisamente de ordem mundial das grandes potências. Eu tenho falado sobre isso com John Mearsheimer. Esse conceito não dá tanto crédito para os outros. Eles consideram precisamente que já existem polos. Americanos, russos, indianos, chineses, talvez europeus, como algo que passa pela verificação da realidade. E todos os outros, eles devem encontrar seu caminho por si mesmos. E, nesse sentido, eles poderiam ser considerados como fronteiras justas, não necessariamente unidas, não necessariamente integradas, mas nós poderíamos, esse conceito, ordem mundial das grandes potências, se você não quiser, por exemplo, criar um Estado civilizacional, vocês serão colônias. Então, isso não é apenas um pós-imperialismo. Então, se você não quer se tornar grande, e para se tornar grande você precisa fazer alguma integração, se você se recusa a ser grande, você será nossa colônia, talvez da China, talvez econômica, talvez política, cultural, como todas as colônias dos Estados Unidos. Se você não se importa consigo mesmo, nós não vamos nos importar com você. Não mais do que o necessário. Então, essa é a diferença entre a teoria dos mundos multipolares e os BRICS promovidos por nós. Nós somos muito gentis, muito amigáveis, e nós somos humanamente abertos e prontos para reconhecer
algo que presumivelmente acontecerá apenas no futuro, agora mesmo. Então esse é o BRICS. E há a ordem mundial das grandes potências, baseada no realismo cínico próprio das relações internacionais americanas. Digamos, por exemplo, a Rússia é uma grande potência. Território, recursos, tradição histórica, a ideologia da Terceira Roma. Então, nós vamos tratar disso porque já é assim. Se não como uma espécie de grande poder presumido, mas realmente que existe. Isso vale para a Índia e vale para a China. O mesmo talvez para a União Europeia. Mas se, por exemplo, a União Europeia não fizer esforços para se reorganizar como uma força soberana, se a União Europeia não quiser fazer a Europa grande novamente, o programa MEGA, promovido por Musk, o MEGA, não o MAGA, a culpa é deles. Então, isso não é imperialismo ativo ou hegemonia, mas é apenas uma consideração fria de que existem alguns estados civilizacionais que são realmente polos de soberania. Então, existem os outros. Portanto, na nossa opinião, precisamos promover sua unificação. Então, o Brasil está condenado a ser apenas parte do segundo mundo, não do terceiro, do segundo mundo, sozinho, isolado. Porque, apesar dos muitos recursos que vocês têm, faltam alguns pontos muito importantes para realmente serem soberanos. Para alcançar a soberania, você precisaria da unificação da América Latina. Então, colocando todos os países da América Latina juntos, você poderia criar um Estado civilizacional totalmente independente, realmente soberano. Então há agora um pouco de... como um ponto de bifurcação. Ou vocês concordam em ser apenas fronteiras, algum território da competição entre estados civilizacionais, ou vocês fazem esforços, superam suas diferenças e criam a verdadeira superpotência, a superpotência latino-americana. Em nossa opinião, os russos, nós somos a favor disso. Os americanos não se importam com isso muito, eu acho, com o destino. A única maneira, é por isso que eles constroem um muro contra vocês, contra a América Latina. Então eles tratam vocês como fronteiras. Então eles poderiam ir até vocês e vocês não deveriam ir até eles. Então eles se preocupam com a identidade deles. E não se importam absolutamente com a sua identidade. Vocês poderiam glorificá-lo, salvá-lo, afirmá-lo, abandoná-lo, você decide. Então estamos muito mais abertos de coração, eu diria, e nesse sentido nós aceitamos algo que ainda não aconteceu, como uma possibilidade de acontecer no futuro. Então eu acho que isso é muito mais humanista, mas agora estamos lidando não apenas com essas duas versões parcialmente coincidentes e parcialmente divergentes entre a nossa compreensão da multipolaridade e a ordem mundial das grandes potências, concebida pelos trumpistas. Mas também há os globalistas que tentam lutar contra nós e contra os trumpistas. E os nacionalistas, que não se importam com estratégia. Eles apenas se limitam ao seu interesse reduzido. Então, eles gostariam de promover conflitos entre um Estado Islâmico e outro Estado Islâmico, conflitos entre um país latino-americano e outro. Então, tem globalistas, nacionalistas e essas duas versões de multipolaridade. Um sistema complicado e complexo. E eu acho, está cada vez mais claro,
que pequenos nacionalistas estão trabalhando em nome dos globalistas. Portanto, eles não são apenas uma representação honesta das suas identidades. Eles não estão jogando um jogo transparente. Eles são novas ferramentas de Soros. Então, eu não tenho confiança em muitos movimentos nacionalistas de extrema-direita, porque eles são apenas ferramentas. São outras ferramentas wokeístas e nacionalistas de extrema-direita. Eles fazem parte do mesmo jogo. E eles ajudam globalistas e liberais a destruir a multipolaridade e minar as grandes potências em todo o mundo. Bom, isso acontece até no Brasil. Temos alguns movimentos na direita que claramente são contaminados pelos liberais. Eles estão tentando evitar que os verdadeiros conservadores tomem o poder e usem essa força política apenas para tomar poder e implementar o liberalismo novamente com a mesma agenda. Mas eu entendo, apenas para minha última pergunta, essa é uma visão de longo prazo. A teoria das grandes potências e dos estados civilizacionais depende, é claro, se você, no Brasil, for capaz de assumir nosso destino e nossa soberania verdadeira e dizer, eu quero fazer isso. Eu entendo isso totalmente. Mas, ao mesmo tempo, acho que vi uma entrevista sua e você mencionou um conceito muito interessante. Você disse, olha, o conflito que os russos têm hoje é um conflito contra esse globalismo e esquerdismo em diferentes países. Mesmo aqui, os russos têm alguns infiltrados em diferentes países, então não é o conflito entre nações, mas contra o sistema que está ao redor, certo? Espalhado ao redor. Dessa forma, concordo, temos isso no Brasil também. Esse período de transição para esse novo mundo multipolar e a maneira de Soros e esses globalistas ainda tentarem lutar, você acha que poderia... uma possibilidade é criar foco nas guerras civis nos países, porque o esquerdismo, os globalistas, o wokeísmo estão tentando criar quase guerras civis, da mesma forma que Hannah Arendt disse no passado que enfrentaremos essas guerras civis nos países, porque essa é a nova maneira como eles estão fazendo a guerra e usando todas as ferramentas como armas. Tudo foi transformado em arma, dinheiro, comida, livros e até a mídia. Então, você acha que possivelmente esse período de transição em alguns países refletirá em guerras civis para criar essa nova estrutura que pode nascer no futuro? Ou isso pode ser resolvido politicamente? Bem possível, bem possível. Então, antes de tudo, precisamos entender que os globalistas, se, por exemplo, imaginarmos que eles criassem o seu próprio partido, que defenderá suas ideias, eles fracassarão em qualquer país. Portanto, eles não poderiam ser representados abertamente. Então, eles têm as suas redes, mas eles corrompem os outros sistemas. Eles não podem declarar, olha, nós temos o Partido Político Liberal de Esquerda, defendendo a globalização, o fim da história. Eles receberão zero apoio ou quase zero, porque incluindo as pessoas que estarão trabalhando neles, em países diferentes, eles explicam essa traição dos seus próprios interesses nacionais por alguns elementos diferentes. Eles não gostam desse regime, eles não gostam desse líder, não gostam dessa pessoa ou estrutura política. Então, nunca é direto, mas sempre indireto. Carl Schmitt chamou isso de patestas indirectas. Patestas indireta, que é poder indireto, não aberto. Então, se, por exemplo, pudéssemos obrigar os globalistas a criar seu próprio exército, seus próprios movimentos em qualquer país, nós os destruiríamos facilmente em um dia.
E hoje, porque a maioria absoluta da população humana recusa essa agenda globalista quando ela é explicada abertamente. Então, queremos substituí-lo por imigrantes, queremos substituir imigrantes por assaltantes, vamos destruí-lo, vamos criar um caos global. E para superar o caos que criamos, precisamos propor um governo global para resolver o problema que nós mesmos fizemos. Essa é a agenda deles no mundo real. E quando essa agenda fosse apresentada para as pessoas, eles diriam: vocês são loucos, vamos matar todos vocês. Não haverá Soros, não haverá Bill Gates, nem Obama, nem Hillary Clinton. Nós vamos esmagá-los, enforcá-los. Será o fim dos globalistas se eles começarem uma guerra civil em seu nome. Então, como salvar o seu poder? Como vingar essa multipolaridade crescente e como estruturar o seu controle global? Somente usando situações indiretas. Portanto, não haverá guerra civil entre globalistas, liberais de esquerda e os outros, porque eles não têm chance de vencê-la, ou mesmo de iniciá-la. Eles serão destruídos na primeira hora. Mas eles tentam promover, estão tentando agora, vão tentar cada vez mais, iniciar a guerra entre os países, como na Ucrânia, como no Oriente Médio. Portanto, não entre globalistas e todo o resto, liberais e antiliberais, porque a maioria absoluta da humanidade é antiliberal, se você perguntar para elas. Se você não perguntar, nós podemos dizer que todos apoiam o woke, mas se eles viessem para as urnas, é uma situação claramente diferente. Se bots forem proibidos de participar das eleições. Esse é o próximo passo do trumpismo. Proibir uma pessoa inexistente de participar das eleições, nas eleições americanas. E os resultados serão absolutamente diferentes, porque até agora os globalistas tentaram criar esse suporte virtual para as suas ações, para os seus candidatos. Mas eles vão tentar criar conflitos artificiais entre uma parte da população contra a outra. Então, guerras civis já estão acontecendo. Guerra civil na Ucrânia, o que está acontecendo na Síria, na Líbia, no Iraque. Essas são guerras civis. Não se trata de liberais. Embora exista apoio zero para os liberais no mundo árabe, mas há tantas guerras enormes, violentas e cruéis. Da mesma forma, eles começarão a inflamar os conflitos, as catástrofes, as pandemias, muitas outras coisas para desestabilizar a situação, para sabotar a ordem mundial das grandes potências. E eles usarão assassinatos políticos, aniquilações, campanhas na mídia tradicional, para promover desordens, conflitos, guerra, violência. E eles tentarão organizar essa divisão entre possíveis aliados. Porque o principal aliado de Trump hoje é a Rússia. Porque não temos nenhum ponto de contradição. Se calcularmos de forma racional e transparente, os nossos interesses nacionais, eles não se sobrepõem em nenhum ponto. Talvez haja alguns pontos, mas são tão poucos que poderíamos facilmente resolver todas as situações. Portanto, não há razão para continuar a guerra entre Estados Unidos e a Rússia. E mais do que isso, a Rússia, como um dos pilares dessa ordem mundial das grandes potências, tem todo o interesse de apoiar o Trump como um outro polo, bem como a China, bem como a Índia. Portanto, esse clube
de estados civilizacionais já estabelecidos é a única superestrutura que tem interesses reais de apoiar um ao outro, para reafirmar, para reforçar tal situação. Então, os globalistas, eles vão tentar continuar a alimentar a guerra entre Rússia, os Estados Unidos e a Ucrânia. E é isso que os líderes europeus estão fazendo agora. Eles tentaram empurrar Trump contra a China como principal concorrente. Também tentaram desestabilizar as relações entre a China e a Índia nas áreas de fronteira e promover os conflitos entre a Índia e o mundo islâmico, Trump apoiando Israel e Irã e assim por diante. Então eles não podiam participar, os globalistas não podiam participar de uma guerra civil em escala global diretamente. Eles são provocadores. Eles vão agir nos bastidores, por trás das cortinas, e não é fácil identificá-los. Então, as pessoas comuns não têm a capacidade de ver através dessa cortina. Então, esse é o problema, porque eles baseiam seus governos em mentiras totais, em imagens erradas, em notícias falsas, fingindo que não existem, ou que são pessoas bem-intencionadas, mas na realidade, e eles culpam os outros de serem nazistas, agressores, incendiários, aqueles que, ao contrário, tentam cumprir a verdadeira vontade e desejo do povo. Então eles mentem sempre, sempre. Isso é uma grande descoberta para a América, que eles, o povo americano, viveram e ainda vivem sob enorme pressão da mentira global total e absolutamente descarada. E esse é o problema. É por isso que eles podem ter sucesso, porque eles vão tentar iludir, enganar as pessoas mais uma vez. E cada vez mais. Então, é por isso que precisamos pensar mais em uma espécie de liga dos estados civilizacionais. Algo assim, ou clube, para acabar com essas provocações intermináveis dos globalistas. E a luta ainda está aqui. E vai continuar com certeza. Eles não reconhecerão a sua derrota, mas, ao mesmo tempo, nós devemos confessar que o mundo multipolar é muito mais real agora do que durante o nosso último encontro 2 anos atrás. Então, nos encontramos anteriormente em condições totalmente diferentes. Houve uma ascensão da multipolaridade. E eu acho que dessa vez, após a vitória de Trump, nós passamos do ponto sem volta. Então é irreversível. Estamos aqui no mundo multipolar. Bem-vindo ao mundo multipolar, à ordem mundial das potências globais. Mas a luta ainda continua. E no nível, como dizer, das pessoas reais, é muito claro que o momento em que os globalistas começam a perder as eleições, não só na Europa, os conservadores começam a ganhar as eleições, e na Europa, mas também no Brasil, é o mesmo momento em que a criminalidade e a violência começam a aumentar substancialmente na Europa e no Brasil. Então, hoje no Brasil, a violência e a criminalidade aumentaram muito. É o mesmo na Europa, Paris, Portugal. Eu moro em Portugal agora, mas em Lisboa, Londres, Paris, é a mesma coisa. É exatamente o que eles estão fazendo. Eles estão criando o caos, substituindo imigrantes por assaltantes, tentando apoiar a organização, as grandes organizações criminosas no Brasil. Agora tem essa notícia que
Veio do nada, eu vi há umas 3 horas, que armas do exército foram recebidas. A Polícia Federal no Brasil apreendeu e pegou uma organização enorme. Eles estão enviando armas do exército para o Brasil, acredite ou não, pela DHL. Eles estão usando os correios para receber armas militares no Brasil, para distribuir para essa organização criminosa. Esse movimento só poderia ser feito por globalistas que sabem como controlar essas coisas, porque você não pode simplesmente enviar uma arma militar pelos correios. É loucura, mas acontece no Brasil. Portanto, é um movimento claro. Eles estão perdendo as eleições e a criminalidade e a violência estão aumentando substancialmente porque eles querem promover o caos e apresentar a solução que eles criarem. Essa é a ideia. E eu concordo totalmente. E, infelizmente, é o que está acontecendo com as pessoas mais simples. Elas estão enfrentando e experimentando um nível de violência que é totalmente inacreditável no Brasil e na Europa também. Por isso, muito obrigado, professor Dugin. Eu agradeço muito pelo seu tempo, por dividir suas ideias e sua visão de mundo com os brasileiros e com o nosso público. Além disso, a perspectiva dos russos é importante, e não apenas os russos, mas também o mundo multipolar, porque há muitos mitos sobre isso e propaganda ruim a respeito. Então, é sempre bom. Se você quiser compartilhar algumas palavras para os brasileiros também, seria ótimo para o nosso público, e obrigado novamente pelo seu tempo. Nós realmente gostamos e esperamos que da próxima vez possamos ter essa conversa em um mundo diferente, com um equilíbrio de poderes diferente. Bem-vindo, Rússia. Amo muito Brasil. Bem-vindo. Muito obrigado.